Pronto. Deixa eu transmitir ao vivo lá. Pronto, estamos ao vivo em ambos os canais e não manteu. O que significa isso? O Copom não manteve, né? O manteu é o jargão de mercado. Copom não manteve a Selic, o que era amplamente esperado. E a grande dúvida era se cortava 0,25 ou 50 bips, 0,5, meio ponto percentual, né? E acabou cortando meio ponto percentual, decisão dividida, tipo o UFC, foi ali para a decisão do juiz, 5-4, decisão dividida, e já me antecipando ao que a gente vai falar, fiquei feliz, não só com o corte da Selic, já era esperado, mas pelo menos o Galipo, aquele cara lá, e o Campos Neto votaram juntos, que era a dúvida de mercado. Então, o Galípolo, sei lá, votou junto com o Campos Neto, e isso é muito positivo para o mercado. Cabral vai comentar sobre isso. Renata Veloso, inclusive, Cabral e Renata Veloso são professores do MBA. Se você não está sabendo, o professor Mira está lançando o MBA. As inscrições oficiais começam segunda-feira. É o MBA, 1 ano de curso, só fera, os melhores professores do mercado, só que você vai pagar preço de curso aí que a galera vende na internet para fazer um MBA, diploma de MBA, por isso você tem que ter graduação, tem que ter nível superior, tecnólogo, qualquer coisa, você pode fazer MBA em qualquer instituição, e a gente tem um MBA pela Anhanguera, que abraçou essa causa. Mas, primeiro, queria dar boa noite para a Renata Veloso. Boa noite, é um prazer dividir essa live com vocês, duas feras aí do mercado. Estou engrandecida aí pelo convite. Você que engrandece nossa live, doutora Renata Veloso, tem mestrado, tem doutorado, professora, Instituto Federal, professora concursada de análise fundamentalista, está lá no dia a dia e vai dar aula de análise fundamentalista no nosso MBA, né? Que é meu, é dela, é mais dela do que meu. E também Cabral, meu economista preferido, Alexandre Cabral. Boa noite, Cabral. Prazer, meu povo. Boa noite. Poxa, eu fico com inveja dos alunos da Renata. Na minha época de federal, não tinha nem matemática financeira. Imagina análise fundamentalista. Pô, eu fiz economia no FRJ. Eu tive Marx até em educação física, mano. Mas a gente vai dividir essa live em 2 momentos. Primeiro, a gente tem que contextualizar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e o que o mercado, de uma maneira, espera. E depois, de forma mais específica, como as empresas vão reagir, as empresas que tendem a se sair melhor. Então, Cabral, a gente vai falar um pouco de economia e Renata, a gente vai falar mais de empresas, valuation, o quanto implica no valuation de uma empresa a Selic e o quanto implica a redução da Selic. E mais do que isso, o Cabral vai falar de algumas coisas que saíram no comunicado, não vou dar spoiler, mas eu já li o comunicado, óbvio. E o comunicado disse alguma coisa bem interessante sobre um horizonte um pouco mais distante, e isso impacta diretamente no valuation que a gente vai fazer, que a gente faz das empresas, porque mais do que olhar a Selic de hoje, é olhar toda a perspectiva futura de uma empresa. Tem um livro que está aqui em cima que não está aparecendo, do Póvoa, do rubro-negro, querido rubro-negro, Alexandre Póvoa. Querido que ele é rubro-negro. E a capa do livro é vermelha e preta também. A capa, a versão é essa daí. Vermelho e preta a capa. Ele já tem uma edição nova, que é azul e preta. Eu nem comprei porque eu quero a vermelho e preto. Eu quero continuar com a vermelho e preto. E o Póvoa diz que o valor de uma empresa, o maior valor de uma empresa está na perpetuidade, que é justamente aquilo que vem lá para frente. Por isso que esses impactos e a perspectiva de juro futura, ela faz tanta diferença na precificação das ações, no valuation, e se a gente vai conseguir pagar mais caro ou mais barato, se vale a pena pagar mais caro ou mais barato, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho com a doutora Renata, especialista nesse tema. Mas primeiro vamos começar com o Cabral. Cabral, o que você viu aí dessa ata? Eu já queria dizer que eu não gostei, porque eu queria que fosse 0,25 na última reunião e 0,25 nessa, era mais suave, né? Não precisava 0,5% logo de cara, né?
Eu acho que rolou divisão e Roberto virou voto de Minerva, porque ele é sempre o último a votar ele, quer dizer, o presidente do Banco Central, ele teoricamente, a não ser que seja unânime, mas dessa vez não era, porque ele tinha teoricamente um concorrente dentro de sala, o termo que queira dar para Galípolo, que pode ser o futuro presidente do BC. Eu acho que ele virou voto de Minerva, ele foi o último a votar, tá? Temos alguns detalhes que chamam a atenção. Eu vou fazer que nem da outra vez, vou compartilhar a tela, só para mostrar alguns pequenos detalhes que estavam num comunicado e não estava no outro. Ele logo de cara dá uma notícia boa. Para começar o comunicado, ele fala: olha, o mundo não está mais preocupado com quebradeira de banco. Se nós lembrarmos ali entre março e abril, 3 bancos americanos e o Credit Suisse quebraram. Tiveram que ser salvo ou pelo Fed, junto com o Tesouro Nacional Americano, ou uma parceria UBS, Banco Central da Suíça, para salvar o Credit Suisse. Ele falou: ó, essa preocupação se acaba. E o novo momento do mundo é não subir mais juros e olhar para o núcleo da inflação. Tá? O que seria o núcleo da inflação? É toda uma inflação tirando os alimentos e energia, porque nós economistas alegamos que alimento e energia é altamente volátil, depende de safra, depende de coisas de pouco controle governamental, como política monetária. Então ele diz que aluguel ainda está alto, serviço ainda está alto no mundo afora. Então, aqui para efeito de decisão, nada muda. Aí, mais para baixo, ele passou a incluir o ano de 2025. Ele oficializou que 2025 agora faz parte da política monetária. Por quê? De forma teórica, uma decisão de política monetária atua em aproximadamente 6 meses após a sua decisão. Só que o Covid está meio mudando a história dos livros de economia. O Covid tem feito, quer dizer, economia mundial pós-Covid, não o Covid em si, pós-Covid, o juros está atuando de 13 a 15 meses. Isso está sendo percebido tanto no Brasil como em vários outros países do mundo. Por isso, ele já inclui 25, porque a decisão dele agora já para pensar para o O outro ano. efeito, você diz, o efeito do aumento ou redução de taxa de juros mundo afora, Brasil e qualquer lugar do mundo, normalmente 6 meses. Isso. Pós-Covid é mais de Já um está ano. provando que é um ano a 1 ano e 3 meses aproximadamente que está começando a se sentir efeito prático. Tanto é que Estados Você Unidos subiu aumenta o e juros. e a inflação não cai, né? Você aumenta e a Tanto é inflação não que cai. quando nós chegamos no topo dos juros, agosto do ano passado, quando começou a cair juros no Brasil, um pouquinho, março, mas a grande queda veio de maio para cá. Então, isso vai dar aproximadamente 10 meses. Então, para poder ter uma queda convergente como ele está querendo, vai ser ano que vem. Por isso que de aproximadamente 15 meses, tá? Um parágrafo ele só atualizou dados, nada de novidade. Então, ele pegou os dados anteriores e atualizou. E aqui, para mim, é o primeiro parágrafo que Galípolo falou. Quero falar, quero dar minha opinião. Depois de vários e vários comunicados, é o primeiro comunicado que ele não fala de arcabouço fiscal. E se nós pararmos para ver o mundo real, arcabouço fiscal está parado na Câmara dos Deputados, ele ainda não foi totalmente aprovado, e Lira já deu a entender que não quer conversar sobre arcabouço nas próximas semanas, enquanto não tiver reforma ministerial. Então, toda a comemoração que o mercado fez para o arcabouço fiscal foi uma comemoração teórica. Ele ainda não foi sancionado pelo presidente da República. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, bateu no Senado, Senado mudou e voltou para os deputados. E o relator dos deputados já falou: vou tirar toda e qualquer mudança que o Senado fez. Com isso, Lira segurou o projeto. Então, está parado. Então, quer dizer, eu estou comemorando uma coisa que ainda não passou. Por isso que eu acho que tem pedido do Galípolo aqui, ó, tira arcabouço fiscal, que isso não é mais problema. Desculpa, ainda é problema porque não foi aprovado, ok? E ele voltou a falar uma coisa que eles tinham tirado, que é a resiliência da inflação de serviços, que é um problema que ele também relata no primeiro parágrafo. Então ele está dando a entender até agora o seguinte: olha, minha preocupação está no tempo mais longo,
acalmou algumas preocupações que poderiam ser inflacionário, mas não resolveu tudo. Ele incluiu um parágrafo aqui dizendo que ele tem que olhar para a expectativa de inflação de mais longo prazo e pelo Conselho Monetário Nacional ter mantido a meta de inflação, isso acalmou o mercado. Não esqueça o seguinte, um detalhe rapidinho. O Banco Central Brasileiro, na mão de Roberto Campos Neto, desde que ele assumiu em janeiro de 19, ele todo o discurso, sem nenhuma exceção, ele fala que olha para 4 coisas: inflação passada, inflação presente, expectativa de inflação para frente, ociosidade da economia, para ver se a economia consegue produzir ou não, porque isso gera inflação, e riscos de dia a dia, que seria economia internacional e Congresso. Nesse daqui, ele fala, olha, o Conselho Monetário Nacional não vai mudar a meta de inflação. Então, um dos riscos que o mercado tinha grande dúvida se dissipou. E os 2 últimos parágrafos ele coloca para justificar o porquê baixou 0,25, porque baixou meio. Então, baixei meio para 13,25 porque a inflação está começando a ter o maior controle. E uma coisa que ele se preocupa muito é com o hiato do produto. O que vem a ser hiato do produto? Ociosidade da economia. Se a economia, imagina que seu Zé que produz pão. Seu Zé que produz pão, a padaria dele tem um forno que trabalha em 80% da padaria aberta. Então, significa que ele tem uma ociosidade de 20%. Ele pode botar mais 20% para o forno trabalhar e ter pão o dia inteiro. Só que se a procura de pessoas querendo pão aumentar 25%, vai faltar pão para um grupo. Faltando pão para o grupo, o que o empresariado tende a fazer? Subir preço, já que ele está vendo que tem mercado. Então, uma das preocupações dele é se a economia voltar a aquecer, ele acha que pode não ter o suficiente ociosidade para esse crescimento econômico. E isso, ser inflacionário, ele olha com carinho essa decisão. Ele, Banco Central, que fazer para Maior frente. demanda do que oferta. Isso. E de uma forma resumida, aqui está a votação. Votaram por meio, esse que era o grande sonho do mercado enxergar como é que seria. Roberto Campos Neto e Gabriel Murica Galípolo. Votaram juntos. Tá? Curiosamente, o cara mais técnico de todo o grupo Banco Central votou por 0,25, que é o Diogo Guilhem. Ele é o responsável pelo braço econômico do Banco Central. Então, ele votou por um a menos, e isso pode gerar alguns questionamentos até a próxima reunião. Então, de forma simples, e outra coisa, que eu já tirei compartilhamento, não preciso compartilhar. Eles, por unanimidade, falaram que se as expectativas que melhoraram nas últimas semanas permanecerem iguais ou até melhorarem para as próximas, eles farão reuniões, botou S na frase, então plural, de quedas de 0,5%. Então, de uma forma geral, ele contratou 4 quedas, uma já dada, e 3 até dezembro. E a partir de dezembro, ele volta para olhar novamente o que é a expectativa de inflação. Teoricamente, eu gostei da notícia pelo fato de não rolar uma divisão. O que pode acontecer é o copo meio vazio e o copo meio cheio. O copo meio vazio pode falar, Roberto, para poder evitar bater de frente com o governo, foi lá no Minerva e botou meio. Só para evitar confusão, cai meio e o Banco Central está dividido, já que o braço direito dele votou em 0,25. Isso é o copo meio vazio. O copo meio cheio vai dizer, Fernanda e Maurício, todo mundo sabe que votam 0,25 há muito tempo, que eles eram contra a queda. Então, eles estão meio isolados e conquistaram mais 2, então não é nada preocupante, tá? Eu acho que para o mercado financeiro a notícia é boa, tende a fortalecer tanto curva de juros como bolsa para frente, tá? Mas isso deixa um pouco mais para Renata. Eu achei interessantíssimo essa contratação de queda de 0,5 ponto percentual daqui para frente, porque Selic caiu para 13,25. Tem 3 reuniões ainda. Vai cair mais meio. Assim, se nada acontecer, tudo mais constante, né? Igual na física, tudo mais constante. Se nada acontecer, não quebrar nenhum banco, não tiver nenhum impeachment, nada de demais,
Nem o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, isso não impactou, que era um receio que o mercado tinha, de boa. Então, cai mais meio de 13,25 para 12,75. Cai mais meio, 12,75 para 12,25. Cai mais meio de 12,25 para 11,75, terminando o ano em 11,75, que é abaixo dos 12% que o Boletim Focus esperava. Então, nem o mercado, não era uma expectativa de mercado terminar aí o ano em 11,75. E a partir desse comunicado, passa a ser a expectativa muito clara, porque está ali, ó. Próximas reuniões, 0,5, é o que se espera, é o que todo mundo espera. Eu, particularmente, preferia 0,5% na reunião passada e meio agora. Meio dele da outra ou 25 e 25? 0,25 e 0,25. Porque aí você chegava no mesmo lugar no meio, e acelerava para 0,5 e mantinha. Começar logo com 0,5, sei lá, porque ela foi subindo de 0,25, 0,25. Depois subiu 1,75, 1,75 no final. No final ele estava cavalar no par. Mas todo movimento cavalar mostra para o mercado o quê? Não sabe bem o que está fazendo, está correndo atrás. O mercado, todo mundo gosta de um movimento bem harmônico, né? Suave, harmônico, sabe o que está fazendo. Todo movimento brusco, para cima ou para baixo, mostra uma certa preocupação, que as coisas não estão muito bem controladas. Mas, assim, nada demais, né? Se tivesse cortado 1%, 2%, é aquele negócio de outro mundo, né? De 0,25 para meio, não é nada demais. É que eu gostaria de eu gosto daqueles movimentos bem harmônicos e suaves, né? É mais fácil de ganhar dinheiro. O único problema, dinheiro. Mira, se ele tivesse feito 2 de 25 e meio na próxima, é que o mercado vai falar, ele vai fazer escadinha. Já ia pressionar 7,5. Agora ele começando de meio, contratando meio, vai ter gente pedindo 7,5? Vai, mas aí cabe eles nos eventos da vida falar, olha, não tem condições de cair 7,5. Eu já teria caído esses juros há muito tempo, mas a gente tem que pensar. É o famoso, né? Não tem que escolher a melhor ação, eu tenho que escolher a melhor ação e que o mercado também goste. Porque senão eu vou falar sozinho, né? Exatamente. Mas se ele corta 25, meio, e aí todo mundo, 75, não dá para fazer escadinha. Porque aí na outra vai cortar um e pô. Não, mas aí o mercado pede, vai ficar a curva de juros toda embolada, que nem a curva de juros hoje, quando fechou o dia, não tem como calcular o que o mercado espera. O mercado esperava 25, meio hoje, 0,25 na próxima, 1,2 para poder fechar a curva de juros. Não existe. Isso é mercado perdido. Isso aí, o cálculo de curva de juros, essas coisas todas, vamos conversar mais profundamente lá no MBA, que Cabral manja tudo e mais um pouco disso aí, de derivativos. É professor lá da B3, né, de derivativos. Desde fevereiro de 2002. Professor mais antigo da B3, 21 anos lá. 21 anos só que ele dá aula na B3, né? O pessoal as paredes já reconhecem o Cabral lá, já vai sozinho lá. Se fechar o olho, já vai sozinho para B3. Mas vamos falar também de investimento, né? A gente já tem um panorama. Para mim, esse panorama do que vai acontecer daqui para frente é o mais importante. O mercado sempre gosta de previsibilidade. A gente, pela primeira vez das últimas reuniões, a gente tem alguma previsibilidade. Porque era sempre assim, não sei, posso aumentar, posso deixar igual, posso não sei o quê. Agora ele falou, vou cortar 0,5 nas próximas reuniões. Pode, inclusive, começar o ano que vem, continuar o ano que vem cortando. Boletim Focus projeta Selic a 9% no final do ano que vem. Então, a gente ainda tem bastante corte para o ano que vem e pode ficar o ano que vem cortando lá meio, 0,25, até diminuir. Eu não lembro se 2025 também tem corte Selic. Eu acho que ter expectativa do Focus é Selic de 8%. Então, ainda cortaria mais 1%, um ponto percentual lá em 2025. Então, tem muita trajetória de queda para a Selic, e isso não tem jeito. Quando juros, não é Selic, é juro no mundo todo. Se é juro para baixo, é bolsa para cima. E o inverso também funciona. Se é juro para cima, é bolsa para baixo. Ponto. Só um pequeno detalhezinho, 2025 já vai ser outro presidente do BC. Porque Roberto Campos Neto fica até 31 de dezembro do ano que vem e falou que não vai renovar.
a grande aposta do mercado é que o Galípolo entrou agora para assumir a presidência nas decisões de 25, 26, 27 e 28, que o mandato é de 4 anos. 4 anos, intercalando a presidência, vai sair na metade do mandato do atual presidente, e o novo presidente do Banco Central vai sair na metade do mandato do presidente da República, e o presidente do Banco Central, novo presidente, lá na frente, vai pegar os últimos 2 anos desse governo e 2 anos do próximo governo, do próximo presidente, ou reeleição, sei lá. Isso ainda tem muito para dizer o que vai acontecer. Mas, Renata, minha querida Renata, o que a gente compra a partir de amanhã? Bom, a partir de amanhã eu acho que é um pouco presunçoso a gente já falar sobre, né, que ações que a gente compra amanhã. Mas eu acho que a primeira coisa que é entender como que o mercado precifica, né, as ações. Então, a gente tem, em teoria, se a gente não considerar externalidades, outros eventos que possam acontecer, como, por exemplo, uma mina da Vale, igual aconteceu o caso Brumadinho. Isso é uma externalidade que não tem como a gente precificar isso, né? Mas, em teoria, a gente tem 2 fatores importantes aí que mexem no preço, e aí a gente está falando de valor justo, né, de valuation das ações, que são crescimento projetado. Então, a partir dos ativos, a partir dos projetos que a empresa tem, o quanto o mercado, quanto os analistas projetam esse crescimento. Isso, obviamente, gera valor para a empresa. E o outro fator é exatamente a taxa de juros, que é o nosso tema aqui, né, que implica no custo de capital. O quanto a dívida da empresa fica cara ou fica barata, né? Então, pensando nesse cenário, e depois eu explico um pouco mais essa influência do custo de capital, que é a variável tema da nossa live aqui, empresas mais alavancadas, ou seja, que têm uma dívida alta, tendem agora a ter uma maior valorização, porque o mercado, ele antecipa movimentos, né? A gente já está pensando no cenário de 2024, com uma Selic aí a 9%. Né? A gente já não está mais pensando nos 12. Os 12 agora, eles já é uma condição dada até o fim do ano. Então, a gente já está pensando no cenário futuro. E o mercado, ele antecipa esse ciclo. Né? Então, a gente toma decisões agora já pensando naquilo que vai acontecer lá na frente. Então, empresas com as small caps, empresas com uma dívida maior, que sofreram algum impacto em virtude do aumento da taxa de juros, por exemplo, bancos que têm uma carteira de crédito que foi afetada por uma questão do aumento da taxa de juros, a inflação que fez com que a população tenha perdido poder de compra. Isso, então, essas empresas são empresas que tendem a andar mais, né? Alguns setores, por exemplo, como varejo, construção civil, são aquelas empresas que foram mais afetadas e que possuem, a partir de agora, maior assimetria, né? Quando o mercado estava muito instável, a gente estava trabalhando com uma Selic tão alta e o custo de oportunidade, ele, na renda fixa, ele estava muito mais atrativo do que o mercado de bolsa, os investidores iam para aquilo que era mais seguro. Então, a gente foi para a energia elétrica, a gente foi para o setor financeiro, os bancos mais resilientes. A gente ficamos ali naqueles setores, o famoso BEST, né? Seguradoras, que tendem aí a se valorizar com o aumento da taxa de juros. E agora, então, a gente vai buscar essas maiores assimetrias. É onde, de fato, está o valor. Né? Que seria a assimetria? Seria exatamente essa diferença entre o valor, o preço de mercado, a cotação, e o valor, né? O preço justo. A diferença entre preço e valor. Isso é exatamente a simetria. Quanto maior for essa simetria, desde que a empresa apresente aí bons fundamentos, esse ativo passa a ser mais interessante, porque a possibilidade de ganho nele, então, é maior. Então, seria basicamente nesses setores aí, esses tipos de empresa. Eu brinquei com a Renata, falei qual ação a gente compra amanhã, porque Renata, além de ser doutora e
professora de análise fundamentalista, é analista CNPI fundamentalista, né? Então ela pode recomendar os ativos, assim como eu também sou analista, a gente brinca, a gente é amigo há muito tempo, e eu acho isso muito interessante, e para quem está assistindo, quem é leigo, e pode pensar assim, legal, mas a empresa vai ter uma dívida menor, é legal você ter uma dívida menor, imagina você, pessoa física, reduzir a sua dívida, é legal, mas para a empresa, qual é o impacto? Pensa assim, se ela tem um gasto com juros, eu pago, sei lá, 10 milhões de juros por ano, eu, empresa, e a Selic cai, significa que o CDI cai, e se essa dívida é atrelada ao CDI, a empresa, sei lá, vai pagar 9 milhões e meio. Se ela vai pagar menos de juros, o lucro dela aumenta, né? Porque todo o restante é constante, não sei o quê, só que o gasto dela, o custo financeiro dela aí com os empréstimos é menor. Se ela gasta menos, tende a ter maior lucro. Se tende a ter maior lucro, ou vai investir mais para crescer mais, ou vai pagar mais dividendo. E tanto crescimento quanto dividendo são duas coisas que o mercado gosta muito. Mesmo que por um curto espaço de tempo. Porque esse tipo de empresa endividada, ela vai se sair melhor no curto prazo. Mas não necessariamente ela é uma boa empresa para você carregar 10, 20 anos. Mas no curto prazo tende a se sair melhor. Então, se sair bem, melhor do que ela estava antes, e se sair bem. Então, para um trade, para um swing trade de, sei lá, alguns meses, de repente um ou outro semestre, faz sentido. Mas não as empresas muito endividadas que vão reduzir seu custo de dívida, o custo dos juros, por conta de redução de taxa de juros, essas não são empresas para a gente carregar 5, 10 anos na carteira. Mas, Renata, você falou de banco, uma coisa... mas antes de continuar falando, começar a dar nome aos bois, que vocês sempre gostam, eu acho importante a gente falar de coisas, eu queria que vocês compartilhassem o link dessa live. Tem só 3 mil pessoas ao vivo, quase 1.000 no meu canal, 2.000 e pouco no canal da Me Poupa. Dá para mais gente, então compartilhe o link, chama mais gente aí para participar da live, que é uma live mega importante. E você que está assistindo, já chamou a família inteira, botou aí, bota o celular, vai conectando com vários aparelhos que o YouTube vai vendo que é relevante, ele mesmo entrega para mais gente. E bota o dedo aí no like, dá o like aí, galera, para dar uma valorizada, que eu acho importante, tá? Mas voltando, vamos falar, você falou de banco que tem um cenário, me lembrou muito o Bradesco, que Sim. tem esse perfil de muita exposição ao varejo, pessoa física, apanhou pra caramba, né? A gente viu no gráfico, os resultados dele foram impactados com Americanas, com um monte de coisa, Itaú lá super resiliente, lá forte pra caramba, não sofreu tanto quanto Itaú, e quem não cai tanto também não tem espaço assim para se beneficiar tanto da queda da Selic. Então, Bradesco é um banco que me parece que vai se dar melhor do que outros bancos, como Banco do Brasil ou Itaú, porque sofreu mais, né? O que você acha, Rê? Sim, você falou uma coisa importante, né? O Bradesco, por característica, a carteira de crédito dele é muito focada no varejo, né? Então a gente tem ali muita pessoa física de média e baixa renda como cliente. Temos muitos pequenos empresários, pequenos negócios e micro negócios como cliente também, pessoa jurídica. Então, foi muito afetado nesse ciclo aí de alta de taxa de juros, porque é onde realmente uma Selic alta afeta. Afeta o bolso do consumidor mais simples e afeta as empresas que possuem, em geral, pouco ou nenhum capital de giro para conseguir manter suas operações, né? Então, geralmente, trabalha ali no limbo, com quase nenhuma reserva ou com pouquíssima reserva, que certamente foi se esgotando aí ao longo do tempo. E a dívida também ficando mais cara para essas empresas, fica mais difícil tocar os negócios. Então, isso gera uma consequência grande, que é o quê? O aumento da provisão de devedor duvidoso, que é o famoso PDD. E no caso do Bradesco, né, isso afetou drasticamente ali os resultados, principalmente os últimos 2 resultados divulgados, né?
Se a gente for pensar no Bradesco a curto prazo, ele ainda vai demorar para esse resultado surtir efeito nas demonstrações do banco. Mas se a gente pensar aí num horizonte de médio prazo, e aí a gente está falando de 24 meses para frente, a gente consegue ver que tem maior assimetria, sim, do que bancos que já andaram muito, como, por exemplo, o próprio Itaú, que é o seu principal concorrente, né? Então, uma vez que essa provisão, ela cai, essa provisão para devedor duvidoso, ela cai, o banco consegue ter um maior resultado, que é o famoso ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, sobre o capital investido. Então, isso traz um retorno maior para o acionista. Consequentemente, a empresa passa a ter um maior valor também. Então, no médio e longo prazo, é um banco que, sim, tende a se valorizar com esse cenário. Vou até compartilhar aqui. Bradesco hoje, Bradesco 4, BBDC 4, não é a mais líquida, 16,67. Itaú, 28,62, Itubi 4, também é mais líquida, tem seu topo histórico, isso aqui é gráfico descontado, né? Eu estou olhando aqui, gráfico descontado, tem seu topo histórico lá nos 30,08. Então, ele está em 28,62 para 30,08. Ele tem mais ou menos aí, para voltar a topo histórico, ele tem mais ou menos aí uns quase 5% de alta para chegar no seu topo histórico. Se o Itaú subir 5%, ele chega em topo histórico lá, já descontado dividendos, tá? Descontado tudo, gráfico descontado. Bradesco para chegar no topo histórico, que é 25,07, ele está lá no 16, ele vai subir mais ou menos, vou botar aqui, ele precisaria subir mais ou menos quase 50%. É isso que a gente falou, isso aqui traduzindo em números. Isso. Tá? Mira, olha ali, 2016. 2016. Tenta voltar o gráfico aí. 2016, a Bolsa deixou um monte de gente milionária. Betina, olha do fundo aí, quando a Selic estava lá, e a gente teve a inversão de ciclo ali, né? Que a Selic foi caindo, a inflação foi caindo, a gente teve o impeachment e tudo, e houve a inversão do ciclo. Selic para cima, isso. Bolsa para baixo. Bolsa. Aí tivemos isso. A Selic para baixo. E Bolsa para cima. E a Bolsa. Bem aqui, 2016. Isso. Então, é mais ou menos esse momento, né, esse time aí que a gente está nesse momento do ciclo, né, nessa inversão que aconteceu aí também. Claro que teve essa externalidade, que foi o impeachment, mas se a gente for considerar Selic e Bolsa, é esse cenário que a gente vai pegar aí. Não talvez na mesma intensidade, por causa do impeachment, mas uma inversão de cenário ainda bem interessante. E uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar para o público, eu estava lendo até a análise do pessoal do Banco do Brasil, da Casa de Análise do Banco do Brasil, que a expectativa deles é de Ibov a 127 mil pontos no final do ano. 127 e está agora em 120, então é 7 mil pontos. Por quê? Por conta de China, preocupação com o crescimento da China, que talvez não cresça como se espera e não sei o quê. E o Ibov é muito carregado de commodities, como Vale, Petro, petróleo, minério, essas coisas. Só que isso não significa, como a gente acabou de falar, que a gente não vai ter excelentes oportunidades. Ativos que têm ainda muito espaço para andar, vão subir. O que não dá é para a gente esperar aquelas blue chips, como Vale, Petro, que elas vão arrebentar de valorizar. Podem ser as commodities muito impactadas por China. Mas o estudo, o valuation, olhar com mais carinho, com mais detalhe as ações, tem sim excelentes oportunidades. A Bolsa já valorizou bastante, né? A gente estava aqui
nos 96 mil pontos e está em 120. Então a gente andou aí praticamente de 97 mil pontos para agora os 23%. Tudo era muito óbvio aqui embaixo. Isso é uma outra coisa interessante. Deve ter um monte de gente agora que, puta, eu sou o gênio da bolsa. Não é. Quem comprou aqui ganhou dinheiro. Comprou o quê? Praticamente tudo que você tinha na bolsa, que você comprou, você ganhou dinheiro. Tem que ter um azar muito grande para ter comprado aqui e não ter ganho dinheiro. Assim, se tem algum azarado aí, bota até no chat para a gente ver se a gente. Vê Bradesco. Como é que foi o Bradesco nesse período? Isso foi abril de 2023. A Bradesco estava aqui, ó. Foi bacia das almas para todo mundo, até para quem. Foi bacia das almas. Quando veio os piores resultados ali, né, do banco, a provisão aumentou muito. Eu falei, eu avisei aqui, eu aloquei 2 ou 3 milhões de reais entre esses meses aqui, ou mais, eu não lembro. E eu falei, putz, a bolsa pode cair mais? Pode, mas eu acho que já está muito barata. Porque a gente já tinha uma referência daqui, mais inflação. Então, aqui está muito barato. Aqui eu aloquei também. A gente comprou, os alunos, eu botei R$1 milhão na carteira que eu recomendei. Teve ação que dobrou, né? Deu 100% já. 120%. E aqui estava muito barato de novo. Então, não tinha como não comprar. As pessoas me perguntam, que eu vou comprar? Eu gastei toda a reserva de oportunidade, eu comprei tudo que eu podia que eu não podia. Agora eu estou só esperando, né? Esperando novas oportunidades, voltando a fazer caixa, e só isso. Porque a gente teve muita oportunidade. E a partir de agora, a gente tem que ser mais seletivo. Vejo o Bradesco como uma operação interessante. Esse cenário que a Renata deu de horizonte é bem relevante. Acho que cabe até umas operações com opções. Tá pensando, o Cabral que gosta de opção, né? Tem 2 filhas, uma é a Call e outra é a Put. Hoje eu fiz uma. Se Itaúsa, para mim, é aquele range que ele tá no topo do range. Aí eu vendi Itaúsa, vendi Put e fiz uma trava de alta. Mas fez a trava em quem? Tudo Itaúsa. Dá para fazer. Vendeu Put. Vendi Put e comprei uma trava de alta para setembro. Fiz tudo isso para setembro. Não fiz muito, não, mas o que eu vendi de Itaúsa, eu fiz para segurar a margem, né? Sim. Tá, boa. Isso a gente vai falar lá no MBA também. Tem aula de trade de opções, Cabral adora, então. Pô, opção é vida, maluco. Infelizmente, a minha esposa não deixou. Teve que botar Mariana e Júlia. Imagina, qual Cabral e Putz Cabral. Sensacional, mano. Eu gosto bastante. E quando eu fui evoluindo no meu conhecimento em Bolsa de Valores, o que eu defini para mim que funciona bem? Eu tenho uma carteira com bons fundamentos para longo prazo, boas empresas resilientes, pagadoras de dividendo, aquilo ali que funciona, que todo mundo sabe, e aí eu tomo risco com opções, com o mercado de opções. Eu sempre tenho alguma operação, eu sempre estou em algum tipo de operação, sempre. Já, sei lá, pelo menos uns 3 anos, eu sempre estou. Agora eu estou, pelo menos, em Banco do Brasil, em Petrobras, em VEG, eu montei para proteção, com alguma especulação, e agora a Bradesco também. Já estou querendo pensar em especulação para compra, alguma coisa assim, de repente uma estrutura Smart Up para 1 ano, que a Smart Up você vende call e compra put e acho que monta uma trava de alta, mas é feito pela corretora, é mais fácil. E aí, se cair, você não perde, se subir, você ganha um X lá e deixa andar, né? Você compra uma put e faz uma trava de alta com barreira. Porque são opções flexíveis. Mas beleza, falamos de Bradesco, legal, mas qual outras empresas? Cabral, você está de olho em alguma empresa? Eu quero tirar uma dúvida com a Renata sobre setor. Fale, manda. Seguridade. BB Seguridade, Caixa, elas teoricamente se dão mal com a queda da Selic, porque o dinheiro dos segurados que está lá vai ter rendimento menor,
mas elas podem se dar bem com a queda de juros e a recuperação da economia, mais pessoas comprando carro, mais pessoas... Carro foi só um exemplo, tá? Mais pessoas adquirindo bens e indo fazer seguro. O que pesa mais ou depende da empresa? Então, é o seguinte, é o tipo de empresa que ela realmente ela é mais resiliente em ambos os cenários, porque num cenário ela ganha volume, então ela vende mais quantidades, e aí isso, quando você multiplica, né, volume por preço, você tem uma maior receita se o seu volume aumentou, então isso é fato, com mais gente com dinheiro no bolso, consegue vender mais seguros. Então ela não é muito afetada pela inversão. Mas num cenário de alta de taxa de juros, por que ela tende a valorizar mais do que no cenário de crescimento econômico? Porque as outras empresas, da maioria dos setores, ficam muito ruins. Então, o olhar do investidor passa a ser para aqueles setores mais resilientes. E aí, elas andam mais, assim como o setor de energia elétrica, né? Por causa disso. Primeiro, o setor de energia elétrica por causa da correção da inflação e o setor de seguros por causa do aumento da taxa Selic. Então, o olhar do investidor que passa a ser maior, e aí o mercado acaba valorizando mais, porque é mais gente comprando, no cenário de alta de taxa de juros. Agora, o upside fica menor, né? A simetria fica menor, embora elas continuem dando resultado bom. Não na mesma velocidade anterior, mas continua trazendo resultado bom por causa dessa questão do aumento do volume. Então, eu gosto bastante de seguradoras por isso, porque se a taxa de juros sobe, aumenta a receita financeira, o lucro delas aumenta com o dinheiro aplicado. Se a taxa de juros cai, as pessoas consomem mais produto de seguro, né? Estão propensas a maior consumo, e aí a receita delas, que diminui com os juros, pode de repente ficar ali no 0 a 0 ou até aumentar. Então é difícil ter um cenário assim, nossa, vai ficar horrível, tem que ter uma fraude igual o IRBR, né, Instituto de Resseguros aí que teve problema, tem que ter um negócio de outro mundo, muito fora da caixinha, para a gente olhar as seguradoras com quedas expressivas, né? O Cabral, ele sabe muito bem, né, a questão da elasticidade, né, como que ela impacta alguns setores e algumas empresas e como que ela impacta outros em menor magnitude. No caso das seguradoras, né, aí o impacto é em menor magnitude por causa do aumento do volume. Então tá. Isso vai ser falado lá no MBA também, com certeza, né, Cabral? Eu sei dizer que semana passada eu vendi put de BB Seguridade a 28,14. BB Seguridade, ela estava caindo ver. e Caixa Seguridade e Porto Seguro subindo. A gente já está pensando, eu, Renata, em trocar, né? Porque a gente se posicionou em Caixa Seguridade, Porto Seguro, e BB Seguridade, uma excelente empresa, mas de repente é pegar o lucro da outra para se posicionar, rotacionar ali. A gente já está pensando em fazer essas coisas. A gente tem que pensar que o dinheiro ele é finito, né? Principalmente dos institucionais, dos grandes alocadores de recursos. Então, o dinheiro é finito e já ganhou muito dinheiro numa posição, possivelmente vai diminuir essa posição e rotacionar para aquilo que tem maior assimetria, para poder trazer um resultado maior, pensando aqui nos fundos de investimento, por exemplo, seu cotista. Porque tem uma hora que você tem que tomar uma decisão. A mesma coisa acontece no cenário ruim lá de alta de taxa de juros, quando você recebe muito resgate, às vezes você com dor no coração, você tem que vender algo que é muito bom, uma tese que você acredita, porque o seu cotista pediu resgate, você tem que dar o dinheiro para ele. É o que aconteceu com o mundo de small cap ano passado até um mês atrás. Exatamente. Resgate da indústria de fundos do relatório da Ambima, em 20 dias do mês, 18 tinha. Então os caras tinham que vender para fazer caixa. E aí você ganhou muito dinheiro, por exemplo, no setor de seguro, ganhou muito dinheiro. Setor de energia elétrica, você ganhou muito dinheiro no momento ali, principalmente com dividendos, né? No momento de alta de taxa de juros, vai chegar um momento que o seu upside vai diminuindo em relação ao preço justo daquela ação. E aí, o que você faz?
Você rotaciona, pega esse excesso de lucro, de rentabilidade que você teve aqui e passa para aquele setor onde você observa que tem uma maior chance de valorização. Porque o volume do dinheiro que você tem para movimentar a sua carteira e para trazer o maior resultado do cotista, ele não é tão dilatado assim, ele tem um limite. Tem uma pergunta aqui, vale a pena... Primeiro, obrigado pelo superchat, contribuindo aí com o canal, sempre bom, sempre importante fortalecer. E, galera, chama todo mundo para participar aí da live para aprender junto também. Magalu e Americanas, vale arriscar? Bom, Americanas é caso de recuperação judicial, a gente não tem ainda um plano de recuperação judicial apresentado pela empresa, então é mera especulação. Não é uma empresa que eu investiria, apostaria no momento. Acho que isso aí é uma tese para 10 anos. E todo caso de recuperação judicial requer um acompanhamento dos passos jurídicos muito próximos. Então, se você não tem condições de fazer isso, não tem mão de obra, não tem conhecimento, não tem expertise, não mexa com isso. Né? Então, eu falo assim, você pode tanto ganhar muito dinheiro se o plano de recuperação der certo, mas também pode perder muito se o plano de recuperação der errado, como aconteceu com o OIBR, por exemplo. Muita gente acredita. Sim, com a maioria das empresas, exatamente, em recuperação judicial. Foram poucos casos aí de êxito, né, que a gente pode colocar. Então, requer um acompanhamento muito grande. Eu sempre falo, gente, deixa para quem tem expertise em fazer isso. Né? Você não é o gênio da bolsa, deixa para quem tem mão de obra, quem tem ferramenta, que são os gestores de fundo, que vivem isso no dia a dia. Então, se você gosta de alguma tese de maior risco, veja qual fundo que tem esse tipo de expertise para poder gerenciar e tomar conta disso. Agora, a Magazine Luiza, ela falar tem... só um detalhe de Americanas, Claro. antes de você ir para Magalu, eu compro esses micos todos R$200 só para poder falar mal. Ah, você fala mal não tem ação. Eu tenho, 200 conto. A minha Ui que eu gastei 200 conto ano passado, eu tô com R$100. Eu compro 200 de Light, 200, tudo é R$200. Pra quê? Pô, eu falo mal, eu sou sócio da empresa, eu posso falar mal. Ótima estratégia. Muito bom. E outra coisa que é interessante falar, né? Porque as pessoas acham que vai mudar de patamar investir nessas empresas. Mas, por exemplo, se eu invisto R$200 em Light ou R$200 em Americana, se ela crescer 100%, não mudou de patamar os meus investimentos. Não me trouxe para um outro degrau no meu patrimônio. Se então, ela não adianta. 500%, 1000%, sua vida não vai mudar. Não Por isso mudou. Que eu tenho só para dizer que eu sou sócio. Entrar nesse chat e arrumar confusão dizendo que eu sou sócio, entendeu? Só por causa disso, nada além disso. Exatamente. Então, deixa lá para o fundo que tem uma capitalização muito maior, um recurso maior, um fundo alocar 0,1 ou 1% do fundo numa empresa dessa. Se aquela operação der certo, pode trazer um ganho muito grande para o fundo, mas ele sabe o que ele está fazendo. Agora, a pessoa física, gente, não se atreva a se meter nessas coisas assim, porque realmente não é viável, não vai trazer retorno para você. Vai no que é de conhecimento, naquilo que você consegue gerenciar, consegue ali administrar o seu conhecimento a respeito dos seus investimentos, né? Agora, a Magazine Luiza, ela sofreu bastante. Sim. Só complementar antes de você falar de Magalu. Eu vou comprar Americanas porque eu quero ganhar 100%. É mais fácil você ganhar 100% operando opções do que o americano. É muito mais fácil você ganhar 100, 200, 500% com opções do que com Americanas. E você consegue, inclusive, ganhar isso num período muito mais curto, operando opções. Mesmo, você bota 200, tira 300, aí bota 300, tira 500... É muito mais. Não estou dizendo que operar opções é ridiculamente fácil, não é. Só que ganhar com Americanas é quase impossível. Então é mais fácil você ganhar dinheiro com alguma coisa difícil do que com alguma coisa impossível. Essa o parâmetro. Por isso que o mercado ele é rico de oportunidades.
A gente vai falar tudo isso no MBA, tem N oportunidades, e você só precisa escolher aquilo que faz mais sentido, que a assimetria é mais favorável. O americana, a recuperação judicial, meu Deus. Desculpa, Renato, pode continuar. Não, mas é isso mesmo, é meu Deus. Né? É tese para 10 anos, se der certo. Né? Então, não vale a pena mesmo, né? O custo de carrego de uma operação dessa é inviável quando você confronta isso com o seu custo de oportunidade de outras operações que talvez você ganharia menos, mas que sempre está dando certo ao longo de 10 anos. Bom, Magazine Luiza sofreu muito porque o cliente, que é a carteira de cliente que atende, é média e baixa renda, sobretudo baixa renda. Então, o impacto da inflação no bolso, né, desse consumidor, ele é muito grande, e isso faz com que a receita da empresa caia, né? Também o endividamento elevou em virtude do aumento da taxa de juros. Então, era notório que os resultados da empresa viriam muito ruins enquanto esse cenário permanecesse. Né? Agora, é uma empresa que não tem esperança? Não, não é isso. Outra coisa que eu acho que tem que avaliar é que a Magazine Luiza, ela não está no mesmo cenário de concorrência que ela já esteve quando lá atrás ela se valorizou 800%. Né? Porque agora ela tem uma concorrência muito maior e uma concorrência, inclusive, global, que está chegando no Brasil. Você viu o que a Amazon lançou ontem? Exatamente. Cartão de crédito com 3% de cashback em 15 vezes sem juros de parceria com o Bradesco. Porra, isso pega a classe média e média alta que tem acesso fácil a redes sociais e amassa os outros. É, né? isso aí. Então, assim... Quanto isso vai fazer preço, né? Isso, tem que ver o quanto isso vai fazer preço. E a gente, então, não tem que analisar a Magazine Luiza com aquele contexto que ela teve lá atrás, porque era um outro cenário. Agora é um cenário de concorrência ainda muito mais acirrada. O e-commerce, que era o grande pilar de crescimento da empresa, agora ele está muito mais disputado. Então, é um outro cenário. É uma outra empresa que a gente tem que avaliar a partir de agora. Certo? Não que o varejo não vá se beneficiar com a queda da taxa de juros, mas eu acho que criar as expectativas de que ela vai valer a mesma coisa que ela já valeu num outro cenário, lá os seus R$28, R$25 para cima, é pouco provável que ela chegue a esse patamar de novo. Aqui ela estava 28 e 27. E a Selic... Isso com desdobramento, né? Porque ela já teve... preço todo corrigido, todos os eventos. Ela estava 28 e 27 e a Selic era 2. Vamos dizer que ela simplesmente repita o mesmo movimento. Tá bom. Quando a Selic voltar a 2, ela volta a 28 e 27. Quando é que a Selic volta a 2? Volta? Deixa a Cabral aí falar. Só que não esqueça também que 20 você estava em casa, né? Você trocou geladeira, você trocou máquina de lavar, você não aguentava mais aquele aparelho e trocou. Pô, e 23 vai trocar de novo, ainda não caducou. Então esse setor ainda tem isso. Você pode ver que olha o balanço dela em 20, de todo mundo. Pô, você fazia qualquer coisa e você ganhava dinheiro desse setor. E agora não tem renovação, e fora que nesse meio do caminho chegou o Mercado Livre, né? Shopping um pouco menos, mas Mercado Livre bem forte. Exato. E fora que a 2, a gente teve uma injeção de dinheiro, né, Cabral, muito grande na economia, um dinheiro que as pessoas não esperavam e que fez também muita gente para o consumo. Para olhar, por exemplo, e todo mundo dentro de casa, seu liquidificador parou de funcionar, opa, tem um dinheiro aqui, vou comprar, vou trocar. Minha televisão, que foi o entretenimento das pessoas, ela não está tão legal, tem uma bolsa aqui, vou comprar. E agora a gente não vai ter essa conjuntura, a probabilidade é muito remota de você ter essa conjuntura de uma Selic a 2%, com essa injeção de dinheiro para a classe que é cliente da Magazine Luiza. Eu acho que Magalu não volta a R$28, não nos próximos anos, mas eu acho factível chegar nessa região aqui, ó, que ela
já esteve no final do ano passado, e agora com esse cenário de corte Selic, de entre 5 e 6 reais, eu acho factível, sim, ela subir para esses valores, o que dá um upside bem interessante, né? Tem um potencial de valorização aí interessante, porque se voltar para cá dá 50%. Então, como está muito lá embaixo, o valor monetário dela, R$3 e pouquinho, está muito baixo, se ela for para 5, o que ela estava há um tempo atrás, já dá um upside. Eu estou comprado em call de Magazine Luiza, acho que para 2024, um strike, acho que R$4, uma coisa assim. Eu não lembro. Call longa, comprei, botei lá. Tem uma pergunta aqui interessante da Ana. Minha carteira é Best, ações. Best é que a minha amiga Luiz que inventou, né? Luiz Barça. Bancos, elétricas, seguradoras, telecomunicações. Na verdade, são 2 S, que é seguradoras e saneamento. E lojas Renner, que o Barça odeia, varejo, né? É melhor vender e investir em empresas com potencial de valorização? Objetivo trade. Ana, eu falei disso ontem na aula magna do MBA. Meta é importante, mas o Warren Buffett ele fazia 20% ao ano lá, é o melhor investidor do mundo, não sei o quê, durante 50 anos ele conseguiu isso. Então, fazer trade, vender toda a sua carteira e fazer trade, eu acho que essa é uma atitude só para quem tem muita experiência. E aí, quando você tem muita experiência, você vai fazer mais ou menos o que eu, Cabral, Renato, que a gente acaba fazendo. Tem boas empresas, especula com opções, faz outras operações, rentabiliza a carteira. Você não precisa ir para o tudo ou nada. Eu acho que não faz muito sentido. Vende tudo que tem para tradear tudo. E você nem precisa fazer isso para poder tradear. Tá? Então, eu particularmente acho que não precisa. O que você acha, Rê? Não, de forma nenhuma. A minha opinião é definitivamente não. É permanecer com as boas empresas e receber os dividendos dessas empresas e separar um pequeno percentual da carteira para poder fazer esse tipo de trade position, né? Entrar nessas empresas que têm um maior potencial de valorização. E todo ganho que tiver nessas empresas aí com maior percentual de valorização, volta para aquela carteira original, que é a carteira mais resiliente de longo prazo. Então, a resposta é definitivamente não. Não se faz isso. Tem alguma posição que está ocupando um lugar muito grande da sua carteira porque valorizou muito? Talvez diminuir um pouco essa exposição e com esse recurso ou com um aporte novo, você fazer posições em empresas que tendem a valorizar mais com esse novo ciclo, mas todo o dinheiro ganho ali, nessas posições, né, nesses positions, ser levado para a carteira original, que é aquela de longo prazo, que vai sempre te trazer dividendo e que com isso vai fazer você ter aí um ganho ao longo prazo muito bom. Beleza, tem 2 perguntas aqui. O Fábio perguntou explicar detalhadamente o que é call e put. Fábio, não dá para explicar detalhadamente o que é call e put, porque para isso, quando eu ensino, levam umas 3 horas para falar de call, umas 3 horas para falar de put, para que as pessoas entendam ali detalhadamente. Mas call é um direito de compra. E a put, uma obrigação de venda. Assim, depende da posição, se você está comprado ou vendido, se vai ser direito ou obrigação. Mas a call, quem compra, acredita que a ação vai subir, e a put, quem compra, acredita que a ação vai cair. Basicamente é isso. Elas são derivativos, que são ativos que derivam de outros ativos. Por isso que se chama derivativo. Derivativo é isso aí, mas é um tema bem mais complexo. Eu diria que os derivativos são o tema mais complexo e mais apaixonante da Bolsa de Valores. Tipo tem ideia, eu nego aluno. Tem aluno que chega para mim e fala: Cabral, eu aplico em renda fixa. Pode fazer ter custos derivativos? Não. Vai embora. Desculpa, eu não quero o teu dinheiro. Você não sabe nem o que é ação. Vai operar derivativo? Eu não quero tua grana. Desculpa. Depois que você opera bem, e sair do curso. Depois que você opera bem ações, manja tudo. Aí, para ir para derivativos,
faz mais sentido. Agora, sem saber bem... Esquece. Eu digo que derivativo é o topo da cadeia alimentar, né? Você vai crescendo, 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 até você chegar lá em cima. É arriscado, mas dá muito dinheiro e é apaixonante. E o Leonardo também mandou um superchat. Obrigado, Leonardo. Quais seguradoras elétricas podem ficar interessantes com a queda da Selic? A gente falou, BB Seguridade aí é a que acabou caindo e as outras ainda estão subindo, então é a que tem, nesse momento, está mais interessante BB Seguridade. Elétricas com a Selic, eu não vejo muito essa relação, porque, assim, com o retorno, porque a carteira... o retorno que elas têm na sua atividade está mais ligado à inflação e não à Selic, né? O que a gente vai ter de Selic é na melhor precificação dos ativos, do preço que se paga nas ações, mas para a bolsa inteira e não só para as elétricas. Então, elétricas, eu estava lendo o relatório, Transmissão Paulista tende a dar um retorno bacana, a perspectiva para ela é positiva. Taesa deve sofrer um pouquinho por conta de GPM negativo. Eu estou de olho em Taesa, estava até querendo vender umas puts de Taesa para remontar a posição, porque ela estava entrando em tendência de baixa. Copel está ali, vai privatizar, não vai, que na verdade é desestatizar, mas não vejo a Selic diretamente. E, Renata, você tinha preparado alguma coisa para a gente fazer conta, né? Planilha, mostra para a gente. Isso, vamos lá, então. Quando tiver ok, me fala. Pode exibir a tela que eu boto aqui. Peraí, tá. Ana está falando que você gosta de operar índice dólar, derivativo. Ana, eu e Chicão, a gente vai fazer live lá no MBA, operando ao vivo índice dólar. Tá, o pessoal tem pedido e a gente gosta de operar, né? Então a gente vai operar lá índice dólar ao vivo no MBA. Ai, não foi? Foi? Não foi? Foi. Foi? Ok. Foi. Então vamos lá. Tá ok a visão? Precisa aumentar um pouquinho? Se aumentar um pouquinho ajuda. Tá ótimo. Tá ok? Tá. Pode ir, então? Pode ir. Tá. Então, aqui, ó, a gente está falando sobre o impacto, né, da Selic aí nas empresas. Então, para a gente entender um pouquinho como que isso é relevante, né, no custo de dívida das empresas. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando de estrutura de capital. Como que a empresa, então, ela divide, ela aloca o seu capital nos seus ativos ali, né, nas suas operações, para poder rentabilizar isso e gerar lucro. E quando a gente fala de estrutura de capital, a gente tem que entender que a empresa, basicamente, ela tem duas fontes. O capital próprio, que vem ali dos acionistas, que é quando a gente, lá no IPO, a empresa faz, ou na subscrição, né, quando ela faz uma nova chamada de capital, a gente compra ações daquela empresa, e com isso ela recebe dinheiro, e esse dinheiro pertence a quem? Pertence aos seus acionistas. Então, ele é chamado aí de capital próprio. E uma outra fonte de capital é o capital de terceiros. E esse capital de terceiros, ele vem a partir de dívidas que a empresa contrata ou que ela emite, através, por exemplo, de instrumentos de renda fixa, como as debêntures. No caso dos bancos, seriam os CDBs, e por aí vai. Então, são as duas grandes fontes de capital das empresas, o capital próprio e o capital de terceiros. Vamos imaginar que, para eu colocar o meu recurso numa empresa, eu vou exigir uma taxa de retorno. E essa taxa de retorno, ela tem que ser superior a alguma taxa de referência da economia. Então, no mínimo, eu vou exigir, por exemplo, uma taxa que seja maior do que a Selic, onde eu tenha aí, né, um ganho adicional por estar investindo meu capital numa empresa e numa empresa listada em bolsa. A gente tem o fator volatilidade ali para formar o preço também.
E o capital de terceiros vai ser a taxa contratada na emissão da dívida. Né? Então, vamos supor, numa simplificação aqui desse cenário, que uma empresa coloque 50% do seu capital, e aí eu vou transformar isso aqui, né, em decimal só para ficar mais fácil. Então, estou pegando 50 dividindo por 100, e 50% da sua alocação de capital venha de dívida, certo? E que o capital próprio, o acionista, ele exige, então, um retorno maior para deixar o seu capital alocado ali, porque, caso contrário, ele ia preferir tirar o dinheiro dali e levar para operações mais seguras, como, por exemplo, a renda fixa. Então, ele tem que ter um ganho adicional. Então, vamos considerar o nosso cenário aí de taxa de juros ante, né, a reunião do cupom, que eu queira um ganho aí de 6,25, só para a gente arredondar e ficar mais fácil, acima da Selic. Então, isso aqui dá o quê? Uma taxa de 20% de retorno. Quando eu multiplico esses dois valores aqui, eu tenho 10%, que é o custo ponderado desse capital. E o capital de terceiros, numa simplificação, vamos entender que ele é exatamente a nossa taxa de juros, né? Anterior aí à nossa redução de queda. Só para a gente ver o impacto depois da queda. Então, 13,75, que a gente tem aí desde agosto de 22, que essa taxa permaneceu nesse patamar, né? Isso dá aqui, ó, um custo de capital de 17%, arredondando aqui, certo? Que é os 10% mais os 7% aqui. Esse custo de capital é conhecido no mercado como WACC ou WACC, que é custo médio ponderado de capital. Bom, esse cenário vamos considerar nessa simplificação para vocês entenderem o impacto da redução da taxa de juros. Agora, vamos propor aqui um novo cenário, onde a taxa de juros cai, e aí vamos já colocar o cenário do ano que vem, né, de 9%, para capital de terceiros, e vamos colocar aqui que o capital próprio também vai exigir menos, que seja os mesmos 6%, então, a gente passa a ter ali, né, uma taxa também menor. Então, aqui, ó, os 50% aqui agora passa a 15%, capital de terceiros, 50% da alocação, e agora vai ser 9%. Então, olha quanto que custa, passa a ser o custo ponderado da dívida da empresa quando a taxa de juros cai. O capital próprio, o equity, o acionista, ele exige menos retorno, mas ainda no mesmo patamar marginal de 6%, isso aqui, um cenário bem simplificado e bem hipotético. E o custo da dívida do capital de terceiros, ele cai. E com isso, a dívida total da empresa, aqui, ó, que antes era 17%, 16,88%, aqui arredondando para 17%, agora ela passa a ser 12%. Essa diferença que a gente tem aqui, ó, precifica a ação para cima. Então, claramente, a gente consegue observar. Né? Exatamente, né? O próprio acionista, ele exige um retorno menor, porque ele continua marginalmente ganhando a mesma coisa, mas a exigência dele de retorno para aquele custo de oportunidade que ele teria de levar o dinheiro para a renda fixa é menor, mas marginalmente continua ali no mesmo patamar de 6%, 6 e pouquinho. Agora, o capital de terceiros, como ele cai bastante, a gente tem aqui uma redução, né, do custo médio ponderado de capital, que é muito expressivo, e quando a gente coloca isso aqui nos modelos de precificação, isso dá uma diferença de margem de valor muito grande.
E eu vou falar mais sobre isso na aula de amanhã, na aula magna de amanhã do MBA, e ainda mais na aula de domingo, onde a gente vai fazer fluxo de caixa descontado de uma empresa listada na Bolsa, e essa informação de WACC a gente usa para calcular o fluxo de caixa descontado, fazer todos os modelos. A gente vai fazer ao vivo um valuation por fluxo de caixa descontado na aula de domingo do MBA. Todos e todas estão convidados a participar dessa aula. Vamos estar eu e Daniel Nigri, que é amigo do Cabral, Renata, todo mundo, que também é analista fundamentalista, fundador da Casa de Análise. Flamenguista. Mais um flamenguista, tem uns pré-requisitos, né? Igual o Vicente Guimarães, meu camarada também, carioca, flamenguista, fundador da VG Research, doutor em economia, também a gente vai ter aula, não agora, mas no MBA, vai ter aula com ele, flamenguista também, e analista e tudo. E as pessoas estavam perguntando algumas coisas que eu acho interessante. A Selic caiu, bota o dinheiro aonde? Não, antes disso tem trade iniciante, setor de construção, que é um superchat, né? Obrigado aí pela colaboração, sempre importante. O setor de construção já está precificado. Quais vocês acham que tem maior potencial? A Selic e o Minha Casa Minha Vida já estão precificados? Já estão precificados em boa parte, mas ainda tem espaço para andar sim. Eu recomendei Iven, acho que já subiu 50%, JHSF subiu, eu não lembro. Você lembra de alguma específica, Renata? Eu lembro que eu recomendei já subiu, porque eu sou o super recomendador, eu só acerto. Não, o mercado todo subiu. Aquilo que eu falei. Teve algumas que atendem esse público aí de baixa renda, né? Que com esse plano já subiu bastante, né? Plano e plano, Cure, elas já tiveram aí uma alta bem significativa em virtude disso, né? O que a gente tem que sempre considerar é que o mercado não está pensando mais no que está acontecendo nesse momento. O mercado está olhando para o futuro, né? Ele antecipa a expectativa. E o ciclo do mercado, ele sempre antecede o ciclo da economia, tanto na queda quanto na alta. Então, agora é o que a gente chama de stock pickers, né? Que é você filtrar muito bem as oportunidades que ainda tem, entendendo bastante os fundamentos, convergindo aí com a análise técnica para escolher o melhor momento para comprar. Isso é muito saudável. E o Mira fala muito disso, né? Que é o conceito que ele aí tem um nome específico para isso, que também vai ser falado lá no MBA, mas agora eu acho que é esse momento da gente poder fazer uma listagem mais seletiva do que ainda tem oportunidade e bons fundamentos. E o pessoal perguntou, tira o dinheiro da renda fixa, tira o dinheiro da Selic. Primeira coisa, sempre que a Selic cai, é a mesma história, já vi isso várias vezes. Minha reserva de emergência está rendendo menos. Ok, vai continuar rendendo menos, vai render cada vez menos porque a Selic vai cair, e o seu dinheiro vai continuar lá, na reserva de emergência, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, Fundo DI, porque você precisa de liquidez. Mira, mas eu estou ganhando menos. O que você vai fazer a partir de... O que você deveria fazer sempre, tá? Mas a partir de agora, já que você está preocupado com a renda fixa rendendo menos, você vai olhar para a sua carteira de uma forma global. Sua reserva de emergência continua ali, 6 meses do seu custo de vida, liquidez diária, beleza. Mas você vai olhar todo o seu patrimônio e vai pensar e se preocupar com um crescimento global. E dinheiro que não é da reserva de emergência, você pode alocar em outros ativos buscando um crescimento de todo o seu patrimônio e deixa a reserva de emergência quietinha lá, não é para mexer, só é para mexer se você tiver uma emergência, não é para você arriscar em outros lugares. Então, todo mundo que perguntou aí, reserva de emergência continua no lugar. E o restante do patrimônio? Renda Só fixa... sobre reserva de emergência, rapidinho, Mira, antes de ir para o restante do patrimônio. Juros terminal, o mercado está falando em 9. Você consegue 110 com liquidez diária fácil. 10 ao ano é coisa pra caramba ainda de juros, pô. É muito juros, 10 ao ano.
Ih, Muito, 10%. muito. Não é pouco, não. 10% ao ano bruto ainda é coisa pra caramba de juros. Não é aquele É, assim, não vai rodar 1,90 que nem 2020. Vai rodar 10 ao ano. Só um sim. detalhe aí operacional da Não, reserva de emergência para é, complementar o que Mira falou. ainda é muita coisa. Você ainda consegue aí de 9, 10%, mesmo que no final do ano que vem, se seria cair para 8%, você ainda vai estar recebendo muita coisa, porque a inflação está bem baixa também, frente ao que era. E aí o restante do seu patrimônio, você faz ele crescer. Mira, mas eu tenho um monte de dinheiro investido em renda fixa. Eu acredito, e eu acho que renda fixa ela é interessante quando você tem uma meta e você vai atrelar o vencimento dessa renda fixa para essa sua meta. Eu vou comprar um carro daqui a 3 anos. Beleza, o dinheiro está lá para vencer daqui a 3 anos. Então você não tem que mexer, porque ele é para aquela meta. Então não é porque a Selic sobe ou cai que você vai desfazer da sua meta. A sua meta é comprar o carro, sua meta não é Selic. Sua meta é o carro. Sua meta é viajar. Sua meta é juntar o dinheiro para a escola das crianças, que tem até agora o Tesouro Educa Mais, que a gente ainda vai fazer live, vai falar sobre isso futuramente. Mas você tem ferramentas específicas. Mira, mas eu investi em renda fixa apenas para fazer o dinheiro crescer. Então, o que você está fazendo é trade. Você está querendo ser trader de renda fixa e não sabe. Eu não recomendo a galera ser trader de renda fixa sem você ter esse apetite pelo risco e pelo trade. Mas, se o que você está investindo é sem o objetivo, vale sim alocar uma parte em renda variável. Esse é um momento interessante. Mira, mas o mercado já não precificou? Claro que precificou, mostrei. Saiu de 96 mil pontos para 120 mil pontos a bolsa. Só que eu estava lendo um estudo outro dia, estatisticamente, no início seguinte ao início do corte de juros, o começo, mesmo assim a bolsa ainda sobe bastante, você ainda tem bastante espaço de valorização nos próximos anos, até, sei lá, 2025, final de 2025, a gente ainda tem um horizonte aí de valorização de bolsa. Então Te você cortando consegue de sim. novo, só para dar uma informação, EWZ fechou agora à noite no After nos Estados Unidos, subindo 1,30. É engraçado, eu ia falar do EWZ quando a gente começou, eu esqueci completamente, porque assim que foi anunciado o corte da Selic, o EWZ chegou acho que a 2,5%. O EWZ é o ETF, um pacote das ações brasileiras negociadas lá nos Estados Unidos, que lá o horário é diferente, então a bolsa lá continua rolando, mesmo depois que a nossa bolsa está fechada, e aí a gente usa como termômetro o que pode acontecer com a nossa bolsa aqui. Se lá fechou 1,5 de alta, eu acho que amanhã sobe mais do que isso aqui por conta do dólar, né? Lá ainda tem essa diferença do dólar, a queda do dólar acaba reduzindo essa alta que tem por lá, mas a queda do dólar ela favorece com a entrada de capital. Então a gente pode ter a bolsa amanhã subindo 2% sem grandes surpresas, tá? Mas se você está tradando, se a sua carteira de uma forma geral você alocou em vários ativos para poder comprar ali, por causa da taxa, a renda fixa está desesperado. Não precisa resgatar o que é prefixado, deixa lá. E o que é pós-fixado, você pode começar a olhar para ações para ter uma melhor valorização da sua carteira, mas não precisa ser um movimento desesperado. Tá? Todo mundo que ficou perguntando no chat, mas meu Deus, alguém está perguntando fundo imobiliário de tijolo vai continuar subindo? Já subiu bastante, vai continuar subindo ainda mais durante todo esse movimento. Ainda está barato, ainda tem muito para subir. Fundos de tijolo, fundo de papel. Alguns tendem a andar de lado, porque a maioria é voltada à inflação. E a inflação já caiu para caramba, né? Então, eles já surtiram. O resultado que foi divulgado na segunda-feira de dividendos, os fundos de papel, aqueles de recebíveis, o dividendo deles caiu em média, acho que 12%. Muitos fundos sentiram, eu lembro do VRTA, o KNHI da Quinéia, o Railde da Quinéia, vários fundos pagaram menos porque eles já foram impactados justamente pela inflação no resultado deles. Então, eu não vejo tantos impactos daqui para frente, são ativos até interessantes ainda. Mais coisas para a gente acrescentar, Cabral? Não, quedas de meio aí, vamos ver como é que o mercado absorve, como é que Brasília absorve isso. Já tem gente tweetando aí, pessoas ligadas ao governo atual,
que, pô, legal pela queda, mas foi muito pouco, poderia ter caído mais, e Roberto Campos é ocupado. Mas é gente que não faz tanto preço, tá? Tem que ver como é que Lira, Pacheco, o pessoal mais ligado a Congresso ali vai Pô, reagir, porque eles estão votando, né? mas o Galípolo votou junto, né? Aí o Essa governo é a agora tem desculpa. menos. Agora o governo tem menos o que falar. Fala, pô, mas o Galípolo votou Exatamente. junto. Então a culpa é do Campos, né? Uma das melhores coisas foi os dois votarem junto. Porque aí É. quem é contra o governo vai falar, pô, o Campos Neto votou. Quem é a favor do governo, não, mas o Galípolo também. Cara, então não tem muito o que criticar. Isso aí é interessante. Monteiro perguntou aqui, superchat, Monteiro, carteira de longo prazo consegue continuar aportando nessa normalmente? Se as empresas forem boas e resilientes, sim, não esquenta tanta cabeça, porque ele no longo prazo a tendência é subir. Recados finais, alguma coisa para lembrar? Bom, então eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? Acredito também que o comunicado deixou a entender que é para o mercado esperar aí realmente 0,50 e não 0,75, né? Quando ele coloca ali que vai possivelmente manter uma política mais contracionista, ou seja, mais restritiva, ele quer dar essa informação para o mercado, né? Para não esperar aí uma alta de um corte de 0,75, mas manter aí o 0,50. Então, acho que as expectativas vão se dar em torno desse valor mesmo, para a gente fechar o ano ali em 12, no máximo 11,75, como a leitura que você já tinha feito ali no início da nossa live. Então, acho que é isso mesmo, o cenário, então, o mercado gosta de ter informação e não ficar num contexto nebuloso, a informação está dada, agora já é olhar o impacto disso no futuro. Então, é como as empresas vão reagir a partir de agora e como que os resultados virão a partir desses cortes, né? Então, é acompanhar isso. Uma Isso. coisa boa para a próxima reunião, porque já tem algumas reuniões que ele não tem 2 IPCAs no período, tá? Devido a calendário, ele só tem um. Então, nessa próxima reunião, ele vai ter o IPCA de julho e de agosto para poder debater. Porque nos outros ele estava tendo um IPCA e 2 IPCAs 15. Dessa vez ele vai ter 2 cheios. Isso enriquece muito mais o debate, né? Com certeza. É isso. Cabral, muitíssimo obrigado pela participação, sempre junto aqui em Posso fazer uma engrandecido. propaganda? Claro, deve. Então, eu vou fazer uma propaganda compartilhando uma tela no 3º ou 4º melhor canal do Brasil. É Mira, Me Poupe, depois Economia e Família, que é o canal de YouTube nosso, que Mira tem ajudado pra caramba compartilhando lá no Telegram, eu tenho visto isso. Então, começou há 6 semanas atrás. Então, todo domingo sobe um vídeo de como nós estamos conversando com a dupla sobre educação financeira. É isso Então, aí. já teve sobre cofre, já teve sobre doação, já teve sobre tudo um pouco. E daqui a alguns vídeos é abrir conta para elas, para não ser engenheiro de obra pronta, abrir conta, o que eu estou pensando de investimento, tudo no CPF delas, a não ser que eu tenha alguma restrição jurídica, tipo aplicar lá fora. Eu não consigo aplicar lá fora no CPF delas. Mas tudo que puder, elas vão literalmente elas mesmas aplicar. Então, por favor, economia em família, para quem nos segue. Esse foi o meu Todas as jabá do dicas. dia. Todas as dicas para quem é pai e mãe, Renata, que é mãe, eu e Cabral somos pais. É sempre muito bom. Brigadíssimo, Cabral, aí Eu que por abrir agradeço, meu mental. amigo. Estamos sempre juntos. E Valeu. doutora Renata Veloso, analista CNPI, muitíssimo obrigado por estar aqui. Zé, pessoal, segue lá, Renata no Instagram, RV Invest. Qual o recado, Rê? Então, primeiro que as minhas filhas já estão assistindo os vídeos, viu, Cabral? Tem uma de Pô, 11 e maneiro. uma de 9, né? A gente discute muito isso aqui e elas já estão assistindo. O canal está muito legal mesmo, acho que é uma contribuição muito válida. Colocar isso do ponto de vista real na linguagem, de forma que as crianças entendam mesmo, né? Nossa, super legal. Então, eu tenho lá o meu Instagram, né, o rv.invest. Estou com um canal no Telegram também sobre análise fundamentalista. A gente tem o link lá.
E tem uma parceria com a equipe da Legado Invest, que são outros colaboradores do professor Mira também, onde a gente tem o Instagram, que é @legadoinvest, com E no final, não é mudo igual o meu. E a gente presta serviço de consultoria financeira, de forma a gerar acessibilidade, principalmente para aqueles investidores que não têm ainda os milhões que a maioria das casas aí exigem para se prestar um serviço de consultoria, né? Então, esse é o nosso foco ali, da acessibilidade para o pequeno investidor. E a gente recebe carteira aí de todo o patamar, quem nunca investiu, quem está montando do zero, quem já tem uma carteira e quer fazer uma revisão também. Então, estamos lá à disposição. Inclusive, o professor Mira nos indica muito também, né? E aí eu te agradeço muito por isso também. Uma curiosidade que eu nunca falei abertamente ao vivo, e vocês mais de 2.000 que estão aqui são os primeiros a me ver falar publicamente. Renata, minha querida amiga Renata, trabalhava comigo quando eu fazia o Pimp My Money, o quadro aqui no YouTube da Me Poupe. Ela selecionava as carteiras, as pessoas, os investimentos e fazia as entrevistas com a galera, e aí depois eu chegava só no final para a gente sentar e discutir. Ela já dava uma olhada nas carteiras, já trazia algumas soluções, aí eu ia lá fazer algumas ponderações dos ativos, mas tinha muita participação e análise da Renata no PIMP, quando a gente fazia o PIMP, e Renata e Miguel. Estou pensando, de repente, se vale a pena voltar a fazer o Pimp My Money. Não sei, vocês que estão aí ouvindo, gostariam que fizesse novamente o Pimp My Money? Bota aí no chat, bota nos comentários, que é bem legal. De repente a gente faz algum modelo, talvez mais... Eu estava pensando até em fazer de forma mais simples, para fazer mais vezes, quem sabe, né? Mas, Rê, muitíssimo obrigado pela ajuda de sempre e a participação aqui na live. Obrigado, Cabral. E obrigado a vocês que assistiram. Obrigado pela paciência, pela audiência de sempre. Amanhã tem aula magna. Vou falar mais de valuation, mais de expectativa, montagem de carteira, gestão e um monte de coisa. Vocês não perdem por esperar. Então, vou aguardar todos vocês e todas vocês amanhã às 8h, aqui nesse mesmo bate-canal. E se inscreve, que o link para se inscrever e receber os materiais está aqui embaixo, tá bom? Beijos e até a próxima. Foi uma honra. Até mais. Tchau, tchau.